bem alto. Quantos aqui vivem para o que importa? E talvez você se pergunte assim, o que importa? Alguém aqui alguma vez já fez essa pergunta? O que importa? Eu já fiz. Para que viver a vida? Qual que é a importância de viver essa vida? Qual que é o significado? O título da mensagem de hoje é esse: Vivendo para o que importa. E a gente vai descobrir através da arma que nós temos, como o irmão Toninho falou, aquilo que realmente importa, a minha e a sua vida, e por que nós vivemos. Por volta de 957 a.C., depois que Salomão ele passou e construiu o templo, numa noite Deus veio e falou com ele. Porque ele já tinha feito o templo, já tinha feito vamos colocar assim, a inauguração, a abertura, todo mundo já conhecia ali. Mas numa noite Deus veio e visitou Salomão. A Bíblia fala que visitou ele através de sonho. E eu fico pensando nesse tipo de sonho que Salomão teve. Quantos aqui lembram dos sonhos na hora que acorda? Engraçado que vai passando a manhã e a gente vai esquecendo. Mas tem sonhos que marcam. Parece que a gente fala assim, nossa, parece que reaconteceu de verdade. E eu fico pensando nos sonhos que Salomão teve, que Deus falou com ele. E Deus falou tão claro com ele, de tal forma, que foi possível transcrever depois, para que hoje eu e você tivéssemos acesso. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14. E nessa noite que Salomão teve esse sonho com o Senhor, até que na minha Bíblia diz assim, ó, o Senhor aparece a Salomão, depois que ele construiu o templo. E Deus fala com Salomão, explicando para ele que o Senhor ouviu a oração do seu povo, ouviu o clamor do seu povo. E olha só o que ele fala, o Senhor fala para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou começar a ler a partir do meio do 12 aqui, para ficar mais claro. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Era o templo que Salomão havia construído. E aí Deus continua falando assim com Salomão. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, aí aqui é onde eu quero chegar com você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Naquela noite, Salomão teve essa afirmação do Senhor sobre a vida dele e sobre todo o povo que ele governava. Se a gente for parar para analisar, Deus falou para aquele povo naquela época, certo? Então, Rafael, eu não posso pegar isso para mim? Pode. Isso que Deus falou foi para aquela época, foi para aquele povo, foi para aquele momento. Mas eu quero trazer agora para você aquilo que cabe a mim e a você, a viver realmente para aquilo que importa. Porque veja só, mesmo que tenha sido para aquela época, ela cabe para nós. E como que ela cabe? Porque a verdadeira humildade, a oração honesta e o arrependimento genuíno, elas são as chaves para a intimidade com Deus. Então eu quero que você guarde 3 coisas. Faz assim com o dedo para ficar mais claro para você. E repita comigo. Verdadeira humildade,
oração sincera e arrependimento genuíno. A partir desses três, você vai compreender da forma como eu compreendi para que a gente vive e qual que é a importância do nosso viver. E para começar, eu quero que você abra em Lucas 22, 42, que a gente vai falar sobre a verdadeira humildade. E a gente vai aprender sobre a verdadeira humildade com o mestre dos mestres, com o nosso Senhor Jesus. Olha só o que Jesus fala no versículo 42 de Lucas 22. Aqui é quando ele está lá no Monte das Oliveiras, de madrugada, orando, e ele diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Aí entra a humildade de Jesus, que é a qual nós devemos copiar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a verdadeira humildade. Porque me diz uma coisa, quem aqui, na hora que é confrontado, abaixa a cabeça? A primeira intenção que a gente tem é o quê? Ah, é? Então agora você vai ver. É isso que você está falando? Então eu vou falar pior. Você me empurrou? Eu vou empurrar também. É igual criança no colégio. Por que você empurrou? Porque ele me empurrou primeiro. A gente sempre tem essa atitude. Ele me xingou, eu vou xingar também. Alguém aqui pensa diferente dessa forma? Ou já fez diferente dessa forma? A nossa primeira intenção é revidar. Porque a humildade a gente quer colocar lá no último lugar. Sabe por quê? Porque para a gente humildade, muitas vezes, é andar com uma roupa simples, é andar com um carro simples, é morar numa casa simples, é não ter muitos luxos. Então eu sou humilde. Mas a humildade verdadeira vem do coração. A humildade verdadeira vem desse ensinamento que Jesus nos mostrou. Pai, afasta de mim esse cálice. Eu sei o quanto eu estou sofrendo e o quanto eu vou sofrer ainda. Mas, Pai, que seja feita a tua vontade. Eu fico pensando se eu, nesse momento, eu teria coragem de falar assim para Deus: Deus, passa de mim, mas faça a tua vontade. Porque o nosso instinto é querer fazer o quê? É fazer de uma forma que não, eu não vou aceitar isso, não é dessa forma, não foi para isso que eu vivi, não é para isso que eu nasci, eu já sofri tanto, para que eu tenho que sofrer mais? E assim como o Toninho falou no começo, a gente tem a arma na mão, mas se a gente não souber usar, de nada serve. E ele explicou muito bem. Eu até anotei os versículos aqui porque eu quero guardar isso bem guardado no meu coração. Se Jesus está ensinando a nós como é a verdadeira humildade, por que a gente ainda teima em não querer seguir essa verdadeira humildade? Por que a gente quer ficar fazendo as coisas do nosso jeito, dar a mãozinha, dar o jeitinho brasileiro? Não tem necessidade. Não há necessidade disso. E toda vez que nós fazemos isso, nós estamos contrariando a vontade de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente faz e pensa, né, eu tô de boa. Fui lá e falei, não levo desaforo para casa. Eu aguentar o que eu estou aguentando? Não, não vou. Aqui tomou, levou. Opa. Mas você segue a quem? Não, eu sigo a Jesus Cristo. Mas cadê as atitudes de seguidor de Jesus Cristo? Está deixando dentro de casa, guardado na gaveta, e usar num momento assim mais especial possível, onde todo mundo possa ver? Não. As atitudes de um seguidor de Jesus têm que estar conosco o tempo todo, amarrado,
preso a nós. Porque aonde quer que nós possamos andar, que as pessoas olhem para nós, elas possam ver não a nós, mas que elas vejam a Jesus Cristo em nós. Mas para isso a gente tem que seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, a começar pela humildade, abaixar a cabeça, não ser aquele que não leva desaforo para casa. Leva. Chega em casa e coloca diante do altar do Senhor. Se ajoelha, grita diante do Senhor. E aí sim, a gente vai estar vivendo de acordo com o que Jesus quer que a gente viva. Qual que era o segundo ponto que eu trouxe para vocês? Oração sincera. Abra comigo agora em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 22, a gente aprende sobre oração sincera, que é o nosso segundo ponto. E diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Talvez você já tenha ouvido sobre a palavra sinceridade. Acho que o pastor já deve ter falado aqui. Mas lá nos tempos mais antigos, os artistas faziam as obras de arte, e aí quando tinha um defeito, eles passavam cera para poder dar aquela mascarada e vender por um preço que eles julgavam ser verdadeiro. Aí quando começaram a descobrir aquilo, falou, opa, esse negócio aqui a gente vai ter que colocar um fiscal, alguma forma de saber se essa obra de arte é verdadeira ou falsa. Então o que eles faziam? Eles pegavam aquela obra de arte, no meio-dia, aquele sol de rachar mamona, e se começasse a derreter, então era sinal que tinha cera. Então aquilo lá não era verdade, não era verdadeiro, não era autêntico. Porém, se eles colocassem e não derretesse nada, então ele era sem cera. E aí veio a palavra sincera, sinceridade. Quando eu não escondo, quando eu não passo um reboquinho, quando eu não coloco uma cera para disfarçar a minha santidade, mas eu estou abrindo meu coração de forma sincera, sem nada para esconder, Deus olha para mim e ouve a minha oração. Porque orar dentro da igreja, muitas vezes, ou na frente das pessoas, é fácil. Assim como Jesus falava para os discípulos dele, não façam como aqueles que oram nas esquinas para que todo mundo veja. Mas orem em secreto lá no teu quarto. Porque é naquele momento que Deus vê a sinceridade do nosso coração. Eu posso muito bem me esconder atrás dessa roupa, de um cabelo arrumado, de um título de faculdade. Mas por dentro ser podre. Porque eu não busco ao Senhor. Uma vez eu usei uma comparação de uma calçada. Sabe quando você olha uma calçada, essas calçadas novas? Retinha, lisinha. Aí você está andando. Aí de repente, pluf, tem um buraco. Muitas vezes é assim que muitos de nós vivemos, porque eu já vivi dessa forma. E eu não estou aqui para apontar o dedo para acusar você de forma alguma. Mas eu quero trazer para você essa questão da oração sincera. Deus, Ele não vai olhar a calçada se ela está lisinha, fina. Ela não vai olhar para o nosso corpo, para a nossa roupa, se está bem passada, se o sapato está arrumado, se o cabelo está alinhado, se eu tomei banho, se eu cortei a unha. Porque tudo isso é cera que eu coloco para mostrar para as pessoas. Mas quando eu estou no secreto, aí é que sim, Deus vê realmente o meu coração.
Quem aqui é casado? Não tem aquela história? Você quer saber como você é? Pergunte para o seu cônjuge. O seu cônjuge vai revelar quem você realmente é. Se você perguntar para minha esposa quem é o Rafael, ela vai dar a versão dela. Que nem sempre é o Rafael calmo. Que nem sempre é o Rafael sensato, tranquilo, sereno. Porque muitas vezes eu não posso demonstrar tudo que eu sou, vai assustar. Mas Deus, Ele olha para o meu coração. E Ele vê cada pontinho, cada brecha, cada fissura que tem ali, Ele fala, opa, aqui ele não passou cera. Aqui eu estou vendo a sinceridade do Rafael. Aqui eu estou vendo que ele está orando para mim, porque realmente ele quer a minha presença. Porque realmente ele quer que eu esteja com ele. Porque realmente ele se arrependeu do seu pecado. Porque realmente ele quer uma vida plena ao meu lado. Mas para isso Deus tem que ver o quê? A nossa sinceridade. E aí o legal é que com Deus a gente não consegue brincar de esconde-esconde. Porque por mais que eu passe uma cera ali, um reboco bem passado, Deus consegue ver. Deus consegue ver o mínimo dos mínimos detalhes. É igual quando você entra numa casa para comprar ou vai vistoriar e você começa a olhar os detalhes. Se a pessoa for muito boa de olho, ela fala, opa, aquele reboco ali está diferente desse, a tinta aqui está mais escura que essa. Agora, se for uma pessoa mais despercebida, ela fala, nossa, está tudo lindo. Às vezes o pintor, o pedreiro até consegue disfarçar. Mas aquele que tem um olhar bem clínico para isso, ele chega, bate o olho e fala, opa, ou com carro. Uma vez eu comprei um carro, e quando eu levei para meu pai olhar, eu já tinha feito negócio, ele só começou a me dar os detalhes. Aqui já foi batido, você está vendo que aqui está mais grosso que aqui, essa porta não está alinhada. Daí eu já tinha feito negócio, não tinha mais como desfazer. Com Deus a gente não consegue. Por mais que a gente tente, não há como se esconder. Por isso, oração sincera, assim como está escrito em Hebreus. Hebreus 10, 22. Terceiro ponto que eu trouxe para vocês, arrependimento genuíno. Abre comigo lá em Atos, capítulo 3. Capítulo 3, a gente vai ler o versículo 19. Lá no versículo 19, esse capítulo, a partir do 11, fala da pregação de Pedro dentro do templo. E olha só o que ele fala no versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Versículo 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, ao qual lhes foi designado, Jesus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Esse arrependimento genuíno é isso. Não é assim, opa, deslizei. Deus, me perdoa. Prometo nunca mais fazer. Opa, fiz de novo. Opa, fiz de novo. É aquele pecado de estimação que a gente coloca no bolso. Aí de vez em quando a gente vai lá e tira, dá uma olhadinha. Deus, perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E guarda. O pastor Paulo Andriusso, ele contava uma historinha sobre isso, eu guardei, é muito interessante. De um garotinho que tinha um gato. E esse gato era o gato de estimação dele. Era um gato que ele tinha uma paixão por aquele gato. Certo dia o gato morreu. Ele chorou, chorou. Aí o que ele fez? Foi enterrar o gato. Mas ele deixou o rabo do gato para fora. Ele não enterrou o gato por completo. E todo dia ele ia lá e fazia o quê? Puxava o rabo do gato, dava uma olhadinha no gato e voltava a enterrar. Outro dia ele ia fazer isso de novo, porque ele não conseguia se desapegar daquele gato. Ia lá e puxava o rabo do gato, olhava,
matava um pouquinho a saudade, enterrava de novo e deixava o rabo para fora. Até que um dia ele chegou e puxou, só veio o rabo. Já estava podre. Quantas vezes a gente fez isso com o pecado? Puxa, enterra. Puxa, enterra. A gente não precisa esperar puxar uma hora e está tudo podre. Porque na hora que acontecer isso, infelizmente, já não tem mais salvação. E esse arrependimento genuíno é você enterrar por completo, colocar uma pedra em cima e, de preferência, colocar alguma coisa para você não passar e olhar e saber que ali você enterrou. Esqueci. Porque quando a gente fica desenterrando pecados, para toda hora matar um pouco a vontade, aquela saciedade que dá ali naquela hora, não vai valer a pena na hora que a gente puxar e tiver tudo podre. Porque daí a gente vai se debater, mas aí não vai ter mais como a gente fazer mais nada. Porque daí é o momento da nossa morte e aí a gente já não tem mais como fazer nada. O nosso destino é selado no momento da nossa morte. Ah, então eu vou fazer isso até o momento da nossa morte. Ninguém sabe a hora que vai morrer. Para que então que eu vou ficar brincando com o pecado? Se arrependa verdadeiramente, genuinamente. Aqui, ó, eu coloquei arrependimento é se sentir triste por causa do pecado e decidir mudar. É duas coisas, é se sentir triste por causa do pecado e decidir mudar. Não é, deixa eu sentir no coração que eu vou mudar. Não é sentimento, é decisão. Amor, perdão e se arrepender dos pecados é decisão. Mesmo que, nossa, mas está difícil, procura outra coisa. É um pecado de um lugar, na hora que dá aquela vontade, liga para alguém. O pecado é num pensamento, procura ler alguma coisa que vai te desviar daquela atenção. A gente não faz isso quando está muito cansado, entediado. Vou ligar a TV, vou assistir uma série na Netflix, vou ficar olhando o Instagram, vou ouvir uma música. Aí você muda o pensamento. Abre comigo lá em Romanos 12. Para você ver que isso é Deus falando. Romanos 12, no versículo 2, perdão. Ele diz assim, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está aqui, ó. Quer mudar de vida? Começa a renovar a mente. Como que eu renovo a mente? Lendo a Bíblia. Lendo livros cristãos. O pastor Giovanni sempre faz indicação de livros aqui. Se você não tem um livro, não sabe? Pergunta para ele te manda na hora, às vezes, se ele tiver em PDF. Eu tenho que renovar minha mente, eu vou fazer um curso. Mas esse curso é baseado na palavra de Deus? Então não faça. Porque daí você vai piorar a situação. Agora, se o curso é baseado na palavra de Deus, aquilo te acrescenta para Deus, vai lá e faz. E começa a mudar. Quer um exercício básico? Acorda de manhã e já pensa na palavra alegria e dá um sorriso bem feliz. E daí do caminho da sua casa até o seu trabalho, ou se você trabalha em casa, num período que você tem ali até começar a trabalhar, começa a agradecer a Deus. Você já começa a mudar a sua mente, porque daí você não vai acordar pensando, nossa, hoje é segunda-feira, misericórdia. Nossa, hoje é terça, é o dia que vem fulano na empresa. Nossa, hoje é quarta. Quarta, eu estava assim, desse jeito. Quando chegava a segunda-feira e a quinta, para mim era terrível.
Eu sou professor de educação física e na segunda e na quinta eu tinha 2 turmas que eu pensava, misericórdia. Eu não via a hora de passar aquela aula. Quando eu comecei a mudar o meu pensamento com relação àquelas aulas, as crianças mudaram? Não, elas continuaram fazendo bagunça. Mas mudou a minha percepção de ver elas. Mudou a minha percepção de ver aquela aula. E hoje eu anseio pela segunda e eu anseio pela quinta. Porque são os dias que mais rendem as minhas aulas. Porque daí do caminho de casa até o meu trabalho, eu levo 5 minutos. Eu comecei a agradecer e colocar todos eles na presença do Senhor. E pedir para Deus colocar os anjos dele dentro da sala, dentro da quadra, no momento que eu estivesse dando aula. E me revestindo para que ele me desse a palavra certa para falar naquele momento com aqueles alunos. São alunos adolescentes, então tem uma certa dificuldade. E eu estava criando essa paranoia na cabeça, segunda e quinta não vejo a hora de passar. Era aquela luta constante. Eu acordava e falava assim, por que hoje é quinta? Por que hoje é segunda? Quando eu comecei a mudar, a renovar minha mente, através da palavra de Deus, e orar por aqueles dias, a minha vida começou a mudar na segunda e na quinta. E aí a terça, que era o dia que eu mais esperava, que para mim era o dia que mais rendia, inverteu. Não que ficou ruim. Continua sendo um dia maravilhoso a terça. Aliás, não é que inverteu, acrescentou. Então hoje, de segunda a sexta, as minhas aulas rendem maravilhosamente. E não é um passe de mágica, algo sobrenatural ou paranormal. É a palavra de Deus me ensinando o que eu tenho que fazer. E para parar de pecar, é a mesma coisa. É se renovar através da palavra de Deus. Mas verdadeiramente, de forma genuína, de forma que Deus venha olhar para você e falar assim, esse é o meu filho amado. E eu vou derramar chuvas de bênção sobre a vida dele, porque eu vejo que ele está totalmente arrependido de tudo que ele fez, de tudo que ele falou, e ele quer a mudança na vida dele. A diferença de pessoas prósperas para as pessoas não prósperas é que as pessoas prósperas colocam o seu coração diante do Senhor de forma verdadeira e elas buscam uma mudança constante, diária, diante da palavra de Deus. E não é prosperidade financeira que eu estou falando, é prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E quantas vezes a gente fica ali, dando soco na parede, ou como diz meu pai, fazendo buraco em água, que ele fala, isso não resolve nada, Rafael, é buraco em água. Vamos buscar a palavra de Deus, está aqui. Você tem um exemplar na sua mão, você tem na Bíblia, você tem no tablet, você tem no carro para você ouvir, você tem no computador. Busque todo dia, de forma sincera. Acordou, coloque isso já como compromisso seu. E demonstre isso diante do Senhor. E além do Senhor ver o teu coração, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e elas vão ver a sinceridade